Então, rapaziada, vou começar aqui com a jogatininha, né? Vou explicar pra você mais ou menos o que aconteceu na minha época, onde eu trabalhei mais ou menos um dia no setor de fast food, tá ligado? Tava entre meus 18 a 19 anos na época, eu acho. E eu tinha recém saído do meu ensino médio. Tinha terminado meu ensino médio. E eu acho que não fazia nem papo de um mês, eu acho. Acho que eu tava no bem finalzinho mesmo do meu ensino médio. Eu não sei se eu tava no mês de dezembro pra mês de janeiro, por aí. Mas eu lembro exatamente de como foi a experiência. Um dia tava eu e mais dois amigos e minha mulher, né? E a gente tava no Ibirapuera na época. A gente tava, tipo, a gente trabalhava, não trabalhava não. A gente estudava no período noturno da escola, né? A gente saía de noite. E na época teve interclasse. Então, interclasse normalmente é o dia todo tem futebol, né? Na parte da noite e você não faz nada. Então, como a gente não queria estar, né? Porque a gente não ia jogar nem assistir, nem nada, a gente decidiu dar um rolê, né? A gente foi pro Ibirapuera na época. A gente começou a zanzar no Ibirapuera, e Ibirapuera de noite é meio cabuloso, tá ligado? Porque tem algumas áreas no Ibirapuera que é um breu total. Não tem luz, tá ligado? É um bagulho assim, meio surreal. E tem uma galera que vai pra lá, tá ligado? Pra se multiplicar, digamos assim, né? Pro YouTube não zoar meu vídeo. Aí, a gente tava no meio dessa mata, né? Que a gente não sabia na época, né? Que acontecia essas paradas. A gente tava no meio dessa mata e a gente via muita coisa absurda lá, tá ligado? Muita coisa absurda que não dá nem pra falar por aqui. E, na época, minha mãe me ligou. E eu tava lá naquele breu lá. Minha mãe ligou e pra falar dessa vaga, né? Porque eu tava louco pra trabalhar e eu tava aceitando qualquer coisa. Ela me ligou, falou dessa vaga, falou assim que era uma... Eu não posso falar, não sei se eu falei empresa ou não, mas era uma rede de fast food bem famosa, de comida oriental. E ela falou pra mim que a dona da loja, né, da loja em específica, da franquia, queria me conhecer, né, porque a minha mãe comentou sobre mim, pá, foi por indicação o trabalho. Eu falei, não, pô, da hora, vou lá, conversa, dou uma olhada o que é. Aí, eu sei que minha mãe nessa época, ela trabalhava de ASB, ela trabalhava na área da saúde, ou seja, ela era auxiliar de dentista, assistente de saúde bucal, essa é a palavra completa de ASB. Minha mãe, ela tava junto comigo, porque ela conhecia a dona, e ela era cliente do dentista pra quem minha mãe trabalhava, e ela era meio amiga da minha mãe, então assim, ambas, que bonitinho, se conhecia e pá, e não conversava bastante. Minha mãe falava que era uma pessoa legal e essas coisas. Beleza, eu vou confiar, vou lá. Aí minha mãe, ela foi junto, só que, tipo, não era bem uma entrevista, era uma conversa de amigos, tá ligado? Eu tava ali por causa da entrevista. Só que aí, deu um tempinho e aí começou realmente a entrevista, né? Eu já tava na sala com a mulher e pá. Aí ela explicou que na época eu ia receber R$ 1.500 pra trampar lá. E se passasse os 10 dias de experiência, ela ia me registrar. Não era nem 3 meses, era 10 dias, tá ligado? Aí eu falei, não, tudo certinho, eu faço sim, né? Eu naquela época eu era bem entusiasmado pra trabalhar. Aí eu cheguei no local do trabalho, não, a entrevista, quer dizer... Deixa eu voltar ao raciocínio. A gente conversou, tudo certinho, deu joia, a entrevista foi legal. Ela falou assim, beleza, você começa amanhã. E o meu turno era madrugada, ou seja, era das 6 da tarde, ou era 10 horas da tarde, até as 5 da manhã. Acho que era 5, 6 da manhã. E eu aceitei. Aí eu fui, né? Fui lá, tranquilo. Comecei... Até que foi legal, assim, de começo, né? Entre as 10 até as 1 hora, foi tranquilo. Só que vai chegando, assim, entre as 2 da madrugada, a mulher, antes que ela era bem tranquilinha, ela se transformou, cara. Ela meio que assim, tinha o horário da janta, né, do pessoal. Os motoboys, eles paravam pra fazer a janta.
pra fazer, comer a comida deles lá, porque era o almoço era no local. E ela não deixava. Ela falava assim, não, só faz mais essa viagem aí. Aí, às vezes, o cara, assim, que eu notei, o cara fazia de 3 a 4 viagens, tá ligado? E só a janta que era pra 1 da madrugada, os caras só jantavam lá pras 2 ou 3 da madrugada. E os caras com a barriga nas costas, tá ligado? Aí, eu notei esse tipo de comportamento, tá ligado? Porque a mulher, ela escravizava muito os caras. E era uma senhora, tipo, tava entre os 60, 70 anos, por aí. E quando um dos cozinheiros lá acabou fazendo algo, tá ligado? Acho que ele acabou queimando o braço ou queimou alguma coisa. Começou a xingar o funcionário, ligado? Começou a xingar, você é idiota, você é burro, o que você fez aí, meu? Você é incompetente por acaso, não sei das quantas. E eu olhei assim e falei, mano, é meu primeiro dia aqui e a mulher não tá nem aí, tá ligado? Não tá nem aí, tá xingando o cidadão aqui na minha frente, tá ligado? Porque tem gente que assim, só se revela depois de um tempo, tá ligado? Depois de, sei lá, mês, 2 semanas, dependendo da pessoa. Porque não consegue manter a máscara, tá ligado? Aí ela cai. Mas ela, foi em questão de horas, que não sei o que, você é incompetente, não sei das quantas. E eu lá, né, querendo mexer nas coisas, querendo aprender como é que se mexe na caixa registradora, anotar pedido, essas paradas. E me ensinou essa parte, assim, nota fiscal e essas coisas. Só que ela me deixava muito parado e não queria que eu fizesse essas coisas, porque, entre aspas, era o meu primeiro dia. E eu tava ali, eu tava mais assustado por conta do comportamento dela com os próprios funcionários, tá ligado? Do que com as coisas em si, porque cozinha, pá, essas coisas eu já meio que sou acostumado. Porque eu cozinho, pá, essas coisas minha mãe me ensinou a cozinhar, ela me ensinou a fazer um monte de coisa. Então, assim, eu não sou completamente um morto, tá ligado? Só que o que me assustou foi mais essa área dela. Eu jantei no horário certo lá, 1 hora, certinho, tá ligado? Só que aí, tipo, eu fiquei meio ansioso, porque deu tipo, papo de 1 hora, 2 horas, e eles fecharam a loja e a base do atendimento era tudo online, tá ligado? Era tudo iFood, Rappi, tá ligado? Era mais dessa área. 99 na época, não, acho que não fazia entrega de comida. Acho que não, porque os anúncios dele lá na Estação da Luz são recentes. Aí, eu lembro que deu 2 horas, eu comecei a limpar as coisas. Limpar o restaurante, limpar a mesa, limpar a talher, lavar a louça, essas coisas, tá ligado? Só que, assim, eu fazia essas coisas e ia punindo os outros funcionários atrás, tá ligado? Com um chicote na mão e estralando nas costas dos outros. E eu só calado, tá ligado? Só vendo aquilo dali e falei, mano, não é pra mim, cara. Essa parada aqui não é pra mim. Sinto muito, mas não rola, tô suave, tá ligado? Daqui tem coisa melhor, vou fazer uns cursinhos aí, vou me especializar em alguma parada, mas aqui eu não fico. Aí deu tipo papo de 5 horas, bateu, eles falaram, não, pode ir pra casa lá, eles me deram o dinheiro da passagem, 5 conto na época, e eu fui embora pra casa. Eu sei que quando eu cheguei em casa, eu dormi, tá ligado? Eu dormi, porque eu virei a madrugada. E quando eu acordei, eu tava com muita dor de barriga, cara. Acho que tinha sido aquela comida que eu jantei, tá ligado? E aquilo me fez muito mal. Muito, muito mal mesmo, cara. É papo de eu ficar, tipo, 2 ou 3 dias com a barriga borbulhando. Parecia que tava fervendo minha barriga, cara. De tão mal que tava. Eu falei pra minha mãe que não rolava de eu ia trabalhar lá, que eu não queria trabalhar lá, porque aquilo dali não era pra mim. E ela queria saber o motivo. Aí eu expliquei todo o motivo pra ela, ó. A senhora virou as costas lá, naquele dia lá, suave, ela tava tranquila. Só que eu trampei no dia seguinte e é totalmente outra pessoa, saca? Totalmente outra pessoa. Então, assim, ela não comentou nada comigo no dia. Só que, não falou nada comigo no dia que eu comecei a trampar. Só que com os outros funcionários ela tava punindo, humilhando mesmo. Falei assim, ó, mãe, eu vou me especializar em algumas paradas aí, ó. Valeu pelo trampo aí que a senhora recomendou pra mim, mas não rola. Pra mim não cola. Aí, beleza. Deu papo de 2 meses, eu arrumei outro trabalho, que é ajudante numa outra área, uma área técnica, tá ligado? E eu tô nessa área técnica, tipo, vai fazer 3 anos esse ano, sabe? Então, assim, se eu tivesse, naquela época, ficado com aquele trampo ali, eu tava aguentando o tranco até hoje, sei lá, estaria calvo, não sei, estaria estressado e provavelmente morto de cansaço. Mas é isso aí, rapaziada, ó. Não que eu esteja demonizando a CLT e essas paradas, não, mano, tem trampo bom, tá ligado? Tem trampo bom, só tipo, fazer uns cursos, saca? Fazer um bagulho pra encher currículo, que eu gosto de falar, né? Eu sempre falo, vou fazer um negócio pra encher currículo, porque eu tenho curso, tá ligado? Eu tenho curso de programação em Kotlin, C Sharp, pacote Office, Senai, tá ligado?
Então, assim, é questão de procurar, saca? É questão de você saber investir, saber procurar o trabalho certo. Eu, graças a Deus, esse trabalho nunca, assim, nunca foi estressante pra mim. Sempre o chefe é da hora, até sabe tratar funcionário. E foi questão, assim, de achar mesmo, tá ligado? De ganhar na loteria. E tem trampo bom e tem trampo ruim, saca? É saber definir bem o trabalho, saca? Às vezes até trabalho 6 por 1 compensa dependendo do ambiente, porque o funcionário, eu tenho esse pensamento, às vezes tem gente que trabalha 12 por 36, tá ligado? Vira o dia e no outro dia descansa e assim e assim vai seguindo, tá ligado? Mas tá ali, o trampo é legal. Mas tem gente que faz 12 por 36 e não aguenta, tá ligado? Não é nem por conta do trabalho ser pesado. Às vezes sim, o trabalho é pesado, mas às vezes é mais questão do ambiente, sabe? Então assim, trabalhe, tá ligado? Não seja um vagabundo que receba auxílio pá do governo. E se esforcem. Se esforcem, tá ligado? É um negócio legal. Se esforcem, busquem conhecimento, e não seja bandido, beleza? É isso aí.